Para lá? Posso ir? Vou? Tá bom, então. Tô vendo a carinha de vocês, então eu vou continuar. Ok. Então, essa depois de tantas torturas, o desenho final da planta baixa da nova Basílica de São Pedro, né? Vocês estão vendo que tem aqui bem definido o quadrado, esse quadrado central, que é o quadrado que dá a sustentação à cúpula, tá vendo? Esse quadrado interno aqui, ele possui enormes, né, pilastres que sustentam a cúpula, que a gente chama, eu pelo menos adoro chamar, a cúpula do Michelangelo, né? A cúpula da Basílica de São Pedro. E no final das contas, vai ter o último arquiteto, que é o Carlo Maderno, ele vai puxar o puxadinho dele é todo esse corpo central, né, a nave central da Basílica, para fazer com que seja uma cruz latina e não uma cruz grega, né? O que eu gostaria de dizer para vocês, que eu não disse ainda, é a estrutura da basílica. A palavra basílica, ela vem do grego, quer dizer casa do rei ou corredor do rei, né? Basileus. E, originalmente, eram estruturas do Fórum Romano. Isso aqui, né? Isso aqui é uma basílica. A basílica eram esses enormes edifícios retangulares, né? Que existiam simplesmente para caber muita gente dentro e fazer com que funções no período das chuvas que aconteciam durante a boa estação continuassem acontecendo, né? Então, o que aconteceu dentro das basílicas, né? Aqui você está vendo a Basílica Júlia. Essa aqui é a Basílica Júlia, esse edifício enorme, construído pelo Júlio César. Aconteceram os julgamentos aqui dentro, né? Então, a Basílica ela não tem nada a ver também nem com a igreja originalmente. A ideia ela é uma coisa que vem lá dos gregos, depois que os romanos adotam. Então, eles utilizam a construção da Basílica quando eles têm que colocar muita gente em um ambiente. Na Antiguidade, o templo era normalmente uma pequena estrutura onde existia a imagem do Deus dentro desse templo e o sacerdote realizava todo o ritual fora, na frente do templo, junto com as pessoas. O que muda no ritual da igreja católica é que a missa é realizada todo mundo junto, então você precisa de um ambiente muito grande onde caibam muitas pessoas. Então, né, os primeiros arquitetos lá do quarto século, o que eles vão fazer? Vão pegar a basílica e vão transformar a basílica na estrutura por excelência para a igreja, né? Então, vamos voltar agora para ver esse desenho dessa planta baixa. Então, nós temos, finalmente, então, o Maderno, que vai fazer, depois desse percurso, vai fazer vai crescer a nave central e vai criar essa fachada. Fantástica, maravilhosa, mas vocês estão vendo que a gente está... Olha que as dimensões aqui são poderosas, né? A gente está na frente, mas você calcula que essa foto foi feita de mais ou menos uns 300 metros cada e você não vê nada, está vendo a pontinha da cúpula, você não vê a cúpula. Por isso que quando a gente vai no Vaticano, nos museus, a gente faz uma foto das pessoas, porque você tem uma vista mais perto da cúpula, porque para ver a cúpula aqui, você tem que ir lá para trás, né? E essa é uma foto também que eu tirei quando eu fiz o passeio dos Jardins Vaticanos, para você ver, quanto mais para trás você está da igreja, né, entre museu e jardim, é o ângulo melhor que você tem para chegar mais perto da cúpula e poder apreciar a cúpula, porque lá da frente é complicado, né? Passeio bonito também esse aqui. Quem fez essa cúpula vai ser o
Ângela, depois a gente fala um pouquinho dela. Agora, né, eu botei aqui esse pequeno comentário, né, que destrói, então, uma basílica do quarto século para fazer uma basílica nova. Então, a gente não pode ver aquela basílica antiga, é uma coisa preocupante. A gente não tem aquela a sensação de estar num edifício paleocristão, um edifício do quarto século, de entrar, de ver qual era a atmosfera, de como era a arquitetura daquilo, né? Então, o que a gente fala para as pessoas, né? Quer ver um edifício do quarto século, né, com com vários restauros, né, com um incêndio em 1823, vai ver a Basílica de São Paulo fora dos muros, né? Porque você entra e tem mais a sensação do que deve ter sido a antiga Basílica de São Pedro. A estrutura é muito semelhante, vocês estão vendo? Né? É uma basílica com 5 navadas, tem o pátio, obviamente aqui não acontece mais evangelizações, é simplesmente um pátio, né? Que precede a entrada da basílica, mas a estrutura é ela, né? E existem outras igrejas também do quarto século. Então, isso é uma outra coisa que é muito pouco explorado pelo turismo na cidade de Roma, é ver as primeiras basílicas. Tem igreja que foi feita no quarto século, que está de pé até hoje, gente. No quinto século, entendeu? Não é pouca porcaria. Né? Isso é uma coisa que só Roma pode oferecer, né? Então, daqui de cima, a gente tem uma boa ideia do que é a Praça São Pedro, que foi realizada no século XVII pelo Bernini, e eu mostro de novo para vocês o famoso Passetto, o muro que foi construído para ligar o Vaticano, né, as construções dos palácios, dos aposentos papais, ao Castel Sant'Angelo, que vai ser o forte que o Papa decide voltar para o Vaticano por causa, né, desse forte que tem aqui, que era a sepultura do imperador Adriano. Então, onde eu estou com o mouse é as margens do rio, né, o Castel Sant'Angelo, que eu mostrei para vocês antes, e aqui, tá vendo, esse muro, ele que tem um pouquinho menos de 1 quilômetro, ele liga, então, o Vaticano ao Castel Sant'Angelo, chama-se Passetto, e ele é uma passagem subterrânea, mas também você pode caminhar no percurso de caminhamento no alto dele, né? Uma foto aérea para vocês terem uma ideia do que é isso, né? Visto de cima. Você pode imaginar a cidade cheia de gente assim, por exemplo, quando morre um papa, né? Quando morreu o Papa Wojtyla, você via a cidade de Roma desse jeito para a eleição do novo papa, né? E todo mundo que ia lá ver fumaça preta, fumaça branca e tal, né? A capacidade da praça é realmente muito, muito grande, né? Então, uma das coisas que tem na praça é o obelisco. Vocês notaram, né? Roma é a cidade no planeta, no sistema solar, que mais tem obeliscos egípcios originais da antiguidade. Não existe nenhuma outra cidade que tenha tantos obeliscos quanto em Roma, né? E esse aqui em especial é o obelisco chamado Obelisco Vaticano, porque ele estava no Circo do Nero, ele enfeitava o Circo do Nero, e ele foi transportado para o centro da praça pelo Bernini. Era uma coisa que o Michelangelo devia ter feito, ou ele não queria fazer, ou ele não estava com vontade de fazer cálculo, mas era uma história que se arrastava muito tempo, né? E Michelangelo, no final das contas, não realiza esse projeto, vai ser o Bernini que vai fazer, vai colocar ele no centro da praça, né? Então, falando de obelisco e o transporte dele, porque, né, hoje em dia é quase tudo fácil, mas vocês imaginam naquele tempo, né, a quantidade de cavalos, de animais, de cordas, de gente puxando, de alguém organizando, de como isso tudo devia acontecer, né? É tão importante esse transporte que ele foi também afrescado em uma das salas no Museu Vaticano. Você vê aqui ele todo, tá vendo, empacotado, sendo transportado, eu diria 1527. Ele foi antes, desculpa, ele foi antes do Bernini. O Bernini vai fazer a praça ao redor, né? Vai aproveitar a ideia, mas ele foi feito em 1527, foi feito esse transporte. Aliás, com uma ordem do Papa para matar quem abrisse a boca durante essa operação. Em a ordem da pena de morte se alguém dissesse alguma coisa naquele momento. E durante esse transporte vai
sempre um genovês, um marinheiro, que vai gritar água às cordas, porque ele era marinheiro e viu que durante o transporte do obelisco a corda estava arrebentando. E se não colocasse água para ela se elasticizar, ia quebrar e o obelisco ia cair. Botaram água nas cordas e o bendito do homem que gritou, em vez dele sofrer a pena de morte, ele foi condecorado pelo Papa, recebeu terrenos com oliveiras, e dessas oliveiras saía o azeite que iluminava o túmulo do Pedro. Então, assim, foi uma coisa que no final das contas deu certo e não teve morte nesse caso, né? Uma coisa importante. E aí, mais para frente, a gente vai ter o Bernini, como eu disse, no século XVII, que vai realizar a Praça São Pedro, com o famoso colonato. O colonato do Bernini é uma das características mais marcantes quando você chega na Praça São Pedro. É fantástico o fato de você chegar lá, tá vendo aqui que ele é permeável. Se você olhar a foto do obelisco, né, você vê todas as colunas, né, dessa série do abraço, que é a Praça São Pedro, né, essas duas, praticamente, esses dois braços que acolhem, né, os fiéis e não fiéis, porque ali já estavam bem modernos, então já estavam mais flexíveis em relação a católicos e não católicos, né. Então, aqui a gente vê a entrada, da entrada para passear embaixo do colonado, então quando chove ou quando o sol está muito forte, é gostoso ficar aqui embaixo, né, e ele é aberto o tempo todo, então é muito gostoso esse colonado, né. E o Bernini fez um joguinho que, se você subir nesse disco, você vê das 4 colunas, você só vai ver uma, né? É uma coisa que algumas pessoas sabem e levam as pessoas para pisar em cima, para ter essa sensação, né, de ver as 3 colunas de trás escondidas na frente da coluna da frente. Senão você vê várias colunas quando você está lá, né? E provavelmente o Bernini teve uma certa inspiração, né, do Copérnico, que tinha escrito em homenagem ao Papa Paulo III, tinha feito conferências na cidade de Roma e tinha praticamente derrubado as teorias do Ptolomeu, né, que a Terra é o centro do universo. Então, vai chegar o Copérnico e vai dizer o Sol é o centro do universo e ao redor os planetas giram, né? E isso pode ter também inspirado o Bernini a fazer uma estrutura que fosse não exatamente esférica, né? Porque ela é mais oval, né? Porque no centro você tem o obelisco. E o obelisco eram monumentos erguidos pelos egípcios em templos dedicados ao deus Sol, ao deus Ra. Né? Então, em homenagem a isso, provavelmente tudo isso deve ter inspirado o Bernini para ele fazer esse desenho dessa praça desse jeito. Olha lá o colonado do Bernini, tá vendo as colunas? A gente vê sempre as colunas embaralhadas, tá vendo? É só quando você sobe no disco, ou a direita tem um ponto e a esquerda tem um ponto, e você vê os raios que se alineiam, e você vê só a coluna da frente, né? Então, praticamente, essa foto foi tirada de cima de uma série de edifícios que está bem na frente da entrada da praça. Hoje em dia, existe a Via della Conciliazione lá, não existe mais essa série de edifícios, né? Vocês têm que imaginar que quando Michelangelo, todos os arquitetos que trabalharam no Renascimento pensaram em construir uma basílica, a nova São Pedro, eles imaginaram o efeito surpresa que você tem muito em Florença. Você caminha em ruazinhas medievais e de repente você chega e vê uma coisa que você não consegue, não cabe nos olhos, entendeu? Você tem que ir para trás, para trás, para trás, para trás. O que acontece no século XX é que o Mussolini resolveu, e eles também, né, o que a gente tinha como obras faraônicas no Brasil, no período da ditadura, né, o Mussolini também ele queria reviver o fervor, né, e o apogeu do Império Romano, colocou abaixo toda essa série de casas, expropriou gente que morava lá, mandou eles morar num outro lugar e colocou uma grande avenida, que é a Via della Conciliazione, que vai dar diretamente aqui na Praça São Pedro. Então, é uma coisa artificial, é uma coisa que nenhum arquiteto que trabalhou na Basílica de São Pedro, nenhum artista que trabalhou durante o Renascimento aqui teve essa visão, né? Eles, para chegar na Basílica de São Pedro, eles passavam por ruazinhas medievais e tinham um efeito surpresa, né?
O que a gente vê aqui também é finalizada a cúpula do Michelangelo. Não sei se vocês lembram que eu falei que a cúpula dele, quando ele morreu, tinha chegado até aqui. Olha, isso aqui é o famoso tamburo. São onde você tem essas colunas com essas janelas, né? Então, nesse momento, Michelangelo morre e depois outros arquitetos vão finalizar essa cúpula até puxando ela um pouquinho para cima, vendo o que está acontecendo com a nave central que foi puxada para frente, né? Então, o desenho do Michelangelo é levemente alterado, mas de base, assim, ela é maravilhosa, essa cúpula, né? E de base o desenho é dele. Eles só adaptaram a nova realidade de uma fachada muito alta, do Carlo Madeira. Então, no último slide, eu coloquei para vocês as coisas que você acha em qualquer lugar. Então, eu não vou ler isso, né? São informações básicas sobre o Vaticano, quantos habitantes tem, não sei o que lá. A única coisa que eu acho importante dizer, do ponto de vista institucional, do que aconteceu na história do Vaticano, é que quando tem a unificação da Itália, e tem essas lutas para unir todos os reinos, né, e formar a nova Itália, vai ser no ano de 1870 que o Garibaldi vai conseguir entrar em Roma através da famosa brecha da Porta Pia. Vai ter um ataque à cidade de Roma, né, que os papas comandavam, e aí o Papa vai ficar realmente fechado dentro do Vaticano e não vai sair mais. Ele vai praticamente perder a função dele no momento que a cidade de Roma é anexada ao Reino da Itália. Isso é 1870, o Papa vai ficar, e agora o que eu faço? Né? E ele só vai saber o que fazer quando, em 1929, o Mussolini assina os famosos Pactos Lateranenses, transformando o Vaticano em um Estado. Né? Então, hoje em dia, o Vaticano é um Estado que tem a maior parte dessas pessoas que mora lá são pessoas que têm a ver com a administração e o alto clero e a alta administração do banco. Eles têm um banco que chama Instituto de Obras Religiosas, que é o IOR, eles têm os Correios, têm um rádio, têm um jornal, é um Estado, né? Mas pesa um pouco sobre o Estado italiano, porque algumas coisas, algumas funções são realizadas pelo Estado italiano. Já teve esses números não são claros, tem gente que já falou as cifras estão em torno aos bilhões, né, de quanto o Estado do Vaticano pesa ao Estado romano, né? Então, mais ou menos, é isso o Vaticano, desde que ele nasceu até as despesas que ele dá ao Estado italiano hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser rever algum pedaço, a gente faz com muito prazer, é só mandar. Palavra a vocês.